Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Tem algumas coisas para a gente tratar aqui do São Paulo, galera, algumas notícias, novidades aí no São Paulo. Mas antes, bora para a vinheta. Tricolor em Ação está no ar. Galera, é o seguinte, saiu o confronto do São Paulo na Copa do Brasil, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, tá? E não só do São Paulo, mas dos demais clubes também, dos adversários, tá? Quem eles vão enfrentar na Copa do Brasil, né? Confesso que né, tem times que, por algum motivo, tem um dedinho ali de sorte, vai. É impressionante, né? Impressionante. Os adversários sempre têm sorte. Mas, enfim, não estamos aqui para choramingar nem nada, tá? Mas antes, galera, eu queria ainda falar um pouco sobre o jogo de sábado, tá? Porque, apesar do vídeo ter ficado um pouco longo no sábado, tem algumas coisas que eu não trouxe, né? Depois do jogo, a respeito, por exemplo, da entrevista do Calera, a entrevista do Roger Machado, né? Eu queria começar aqui pela entrevista do Calera, porque a do Roger Machado é um pouco preocupante, né? A gente vai tratar aqui um pouco a respeito. Tá? O Calera, depois do jogo, ele falou que o Palmeiras jogou os 5 primeiros minutos e depois recuou o time. Depois ele quis dizer que o Palmeiras não jogou mais nada. Eu só quero dar uma resposta para você, senhor Jonathan Calera. O Palmeiras, ele recuou o time, como você bem mencionou, porque ele não quis fazer mais. Porque se o Palmeiras tivesse e quisesse fazer, o Palmeiras tinha metido mais uma goleada em vocês, tá? Mais uma, tá? A verdade é essa, eles tinham metido mais uma goleada em vocês. Eles não quiseram, tá? Seu pipoqueiro, seu frouxo, você é outro que em jogo grande você pipoca. Quando você tá tendo o Gustavo Gomes ali como seu marcador, você pipoca, você é frouxo, você e o Luciano. Que tem muita gente que baba ovo desse tal desse Luciano. Ilustra a bola desse cara. Esse pipoqueiro. Que nem tocou na bola. Eu não vi se tocou na bola. Vocês me desculpem, eu não vi o Luciano tocar uma vez na bola. As estatísticas vão estar aí para me desmentir. Se eu estiver falando besteira. Porque eu não vi o Luciano tocar na bola. É outro pipoqueiro. Tá? Então, quando você fala que o Palmeiras jogou 5 minutos e depois recuou, como eles sempre fazem, eu tenho uma coisa para te dizer. Eles fizeram isso como eles sempre fazem, né, Caleb? E vocês pipocaram como sempre fazem também. Né? Mais uma vez, vocês pipocaram. É o 12º jogo seguido que vocês não ganham do Palmeiras, porque vocês são pipoqueiros, vocês são frouxos. O São Paulo já é um time de frouxo, de pipoqueiro. E aí você ainda tem um treinador que vai numa entrevista coletiva, que a entrevista coletiva é para o torcedor, não é para jornalista, não é para não é para ninguém da mídia, não. Tá? O pessoal os jornalistas ali estão ali para fazer as perguntas. Tá? A entrevista é para o torcedor. E o cara me fala do gatilho, do giro de bola para trás, do canhoto de pé trocado. Na cabeça desse cara, pode ser que faça algum sentido essas atrocidades que ele falou, essas besteiras que ele falou. Eu vi até alguns comentaristas tentando explicar, né, assim, de uma forma mais clara, né, o que ele tentou fazer, mas isso não justifica. Sabe por quê? Porque o jogador no vestiário, ele não vai entender o que você está falando, irmão. Ele não vai entender, o torcedor não vai entender o que você está falando. Eu peço desculpas pela iluminação, pra galera que tá um pouco ruim, tá? Mas eu acho que tá dando para vocês visualizarem bem, né, o meu rosto no vídeo. O torcedor, o jogador dentro de campo, ele não vai entender o que você tá falando, irmão. Você tem que ser claro. Você pode ser um cara, um baita de um conhecedor de esquema tático, de técnica, de um monte de coisa. Mas quando você vai para dar uma entrevista coletiva, você tem que falar o português, cara. Você tem que falar a língua do povo, o que o povo entende. Você falar essas baboseiras que você tá falando grego, para nós, vai resolver de nada. Vai resolver de nada. Tá? De nada. Então, né?
Eu acho que já é a segunda derrota consecutiva, já está mostrando o quão você é um treinador medíocre, porque eu sei que muita gente vai falar que, mas quando ganhou da Chapecoense e do Bragantino não falou nada. Será por quê? Vamos juntar os fatores aqui para a gente tentar entender. Será que é porque a Chapecoense e o Bragantino são adversários muito mais fracos? E será porque também, e mesmo assim, sendo adversário fraco, como o São Paulo ainda começou perdendo para o Bragantino? E será que mesmo assim, será que não é porque o cara tinha acabado de chegar e o trabalho do Crespo ainda estava fresco na memória dos jogadores, ainda estava habituado dentro dos jogadores? Será que não é por isso? Ou vai dizer que não? Vai dizer que essas vitórias têm mérito do treinador? E se você me disser que essas vitórias têm mérito do treinador, então essas duas derrotas também tem, né? Tem dedo do treinador aí, né? Essas duas derrotas para o Atlético e agora para o Palmeiras. Então, o que a gente espera é que até a volta da data FIFA esse cara não esteja mais treinando São Paulo, tá? Esse cara não esteja mais treinando São Paulo. Só que o maior problema não é ele. O problema é quem trouxe ele. Porque a informação que eu recebi hoje, galera, a informação que eu recebi hoje é de que o Roger Machado não vai ficar no São Paulo na volta da data FIFA. A informação que eu tenho é que se houver uma saída do Dorival Júnior no Corinthians, que ele está balançado lá o cargo sim, Dorival Júnior seria a primeira opção para o São Paulo. O São Paulo já contactaria ele de imediato, foi o que eu recebi. Que ele estaria, que o Roger Machado não continuaria no São Paulo, tá? Porque a vinda do Roger Machado foi contrariado pelo torcedor, pelos 100% dos torcedores, pelos mais de 20 milhões de torcedores que não queria ele, pelo histórico dele, pela carreira dele fracassada como treinador. O Harry Massis, o presidente do São Paulo, não queria ele. O Rafinha não queria ele. E esse tal desse Rui Costa, esse infeliz que está destruindo o São Paulo, foi contra absolutamente todo mundo, principalmente os mais de 20 milhões de torcedores. Você não foi homem, Rui Costa. Você não foi homem. Porque um homem de verdade não contraria a torcida. Você, como dirigente do São Paulo, você não deveria contrariar a torcida. A torcida sabe o que é bom para o time. Não é você sozinho que vai tomar uma decisão e achar que está tudo certo, não. Porque você veio na gestão do Casares. Você veio para destruir o São Paulo. Tá? E a gente vai lutar até o final para que você saia do São Paulo. Tá? Até o final. Porque você está arruinando a instituição São Paulo Futebol Clube. Tá? Você contrariou os mais de 20 milhões de torcedores trazendo esse treinador patético só porque é seu amiguinho. Tá? Porque nem mesmo o presidente do São Paulo atual não queria ele. E você foi, bateu o martelo e contrariou todo mundo. Tá? E eu quero deixar bem claro aqui, galera, que tem muita gente que falava muito do Casares, do Belmonte, esquecia do Rui Costa, nem sabia que era o Rui Costa nem aparecia na mídia para nada, ninguém nem sabia. E eu sempre falando desse Rui Costa, do Rui Costa. Uma hora esse cara vai acabar sendo protagonista. Vai sair Casares, vai sair o Belmonte, esse cara vai começar a ser protagonista, vocês vão conhecer mais ele. E hoje vocês estão sabendo quem é esse cara. O cara que está arruinando o nosso time, tá? E eu disse no sábado também, galera, que assim, eu nunca me senti tão desanimado assistindo um jogo do São Paulo. Na minha vida inteira, eu nunca me senti tão desanimado vendo um jogo do São Paulo. Sabe? Parecia que eu estava tendo depressão ali, vendo o jogo do São Paulo. Foi um desânimo tão grande, foi sabe, um amargo dentro de mim tão grande, vendo o jogo do São Paulo, que assim, foi uma tortura. Assim, eu tava fazendo uma oração para que aquele jogo acabasse logo. Eu tava ali torcendo para o jogo acabar logo, porque estava sendo uma tortura ver o jogo do São Paulo. Tortura. O São Paulo já não tem um elenco muito bom. É um elenco muito, muito, muito ruim.
muito limitado, né? Muito limitado. E ainda nós perdemos ainda o Lucas Moura para poder ainda acabar mais ainda a nossa felicidade. Para arruinar mais ainda, o Lucas Moura ainda se machucou. Ainda fraturou as costelas. Para piorar tudo. E o nosso banco de reservas é Ferreirinha, Tapia, André Silva. E quando eu falei do Caleri, galera, eu falei um tempo atrás do Caleri, muita gente veio me criticar, muita gente veio falar de mim. Mas por que o Caleri? Você não pode falar do Caleri. Por que o Caleri isso? Por que o Caleri aquilo? E eu falei, o Caleri, tecnicamente, ele é tão ruim quanto o Tapia. O Caleri, tecnicamente, é tão ruim quanto o Tapia. O Caleri não consegue dominar uma bola com precisão. Ele bate a bola na canela. Eu já vi o Caleri fazer gol de... Eu já vi o Caleri bater pênalti de canela. Eu já vi o Caleri bater pênalti de canela. E eu quero, de verdade, você que tá vendo esse vídeo, eu quero que você me mostre alguém que já bateu pênalti. Eu nunca vi na minha vida alguém bater um pênalti. Como consegue? Eu não sei como consegue bater um... Ele teve a proeza de já bater pênalti de canela. E perder. Porque tecnicamente o Caleri é tão ruim quanto o Tapia, quanto o Ferreirinha. Já disse aqui. Esses caras são ruins. São ruins. Fora o descompromisso de muito deles. Né? Bom, gente, o São Paulo agora vai ter jogar, acho que agora o próximo jogo do São Paulo, acho que agora é no meio da semana, né? Deixa eu só confirmar aqui. O próximo jogo do São Paulo agora é meio da semana não, né? Perdão. É no dia 1º do 4, depois da parada para a data FIFA, né? Então vai ser na quarta-feira, 7h30, tá? Já tem transmissão definida, transmissão da Cazé TV, Record e Premiere, tá? Enfim, o São Paulo, galera, vai jogar a quinta fase da Copa do Brasil, tá? E o São Paulo vai enfrentar o Juventude, tá? O São Paulo vai enfrentar a grande equipe do Juventude, que é um time cascudo. Copa do Brasil é um time enjoado, um time chato, né? E o São Paulo nunca cai com times fracos na Copa do Brasil, né? Nunca, né? Impressionante, né? Não tô questionando não, tá, gente? Mas é curioso, né? É curioso você ver o Palmeiras pegar uma Jacupiense. Aí eu te pergunto, no confronto entre Palmeiras e Jacupiense, quem é favorito? Quem que vocês acham que é favorito? Acho que eu não preciso responder, né? Né? No confronto entre Corinthians e Barra, por pior que esteja o Corinthians, por pior fase que esteja numa draga danada, quem é favorito? Quem vocês acham que é favorito entre Corinthians e Barra? Aí tu pega Flamengo e Vitória. Quem é favorito? Agora, no jogo entre São Paulo e Juventude, para mim, apesar de, teoricamente, o São Paulo ter um leve favoritismo, com esse bando de vagabundo que tem lá jogando no São Paulo e com esse treinador medíocre que tem no São Paulo, que até para dar uma entrevista coletiva ele fala asneira. Vocês acham que eu vou estar com aquela confiança toda contra o Juventude? É arriscado o Juventude aprontar contra o São Paulo, gente. É arriscado. Se o São Paulo não tomar uma decisão agora, já mandar esse cara embora, e já procurar e aí ir atrás de outro, o São Paulo vai estar muito na merda. Muito na merda. Tá? Então, é revoltante, gente. É revoltante. Comenta aí, gente, o que vocês acham embaixo, o que vocês acham desse confronto da Copa do Brasil. Vocês acham que o São Paulo tem chances de passar ou não? O que vocês acharam dessa entrevista patética do treinador do São Paulo, né? Essa outra entrevista também bizonha do Caleri, né? Enfim. Galera, antes que eu esqueça, tá? O Crespo pode estar indo para o Botafogo, tá? O Crespo pode estar indo para o Botafogo. O Botafogo tem um interesse muito forte na contratação do Hernan Crespo, tá? Então pode ser que essa semana a gente tenha essa novidade aí. Pode ser que o Crespo realmente vá para o time do Botafogo, tá? E como eu disse, de primeiro momento o Roger Machado vai continuar, mas a informação que eu recebi é que ele deve sair, tá? Do São Paulo até a volta da data FIFA. Vamos esperar aí essa semana. Vai ser uma semana que pode ser decisiva no São Paulo.
Isso a gente espera, né, no São Paulo. E amanhã eu devo trazer outro vídeo também para falar um pouco sobre os jovens de Cotia que sumiram do São Paulo, né? Não tiveram mais oportunidades, né? Trazer um pouco do que está acontecendo, né? Faz tempo que a gente não vê o Pedro Ferreira sendo relacionado, acho que contra o Palmeiras, acho que ele até estava, né? O Luca, né? Vou trazer para vocês a real situação do Luca, o que houve com o Luca, que nunca mais foi relacionado, né? Sendo queimado igual o William Gomes foi queimado, né? Igual tantos outros foram queimados no São Paulo aí, né? Eu vou trazer essa informação aí para vocês, tá? No mais, por enquanto é isso, tá? Se tiver alguma informação importante envolvendo o São Paulo, né? A questão do treinador e tudo mais, eu trago aqui para vocês. Eu falei, antes do nosso iniciar, eu falei que ia trazer os outros confrontos da Copa do Brasil, né? O Atlético Mineiro pega o Ceará, o Cruzeiro pega o Goiás, o Atlético Paranaense pega o Atlético Goianiense, o Flamengo pega o Vitória, o Grêmio pega o Confiança, o Vasco pega o Paysandu, o Fortaleza pega o CRB, o Bahia pega o Remo de novo. Ai, gente, é uma piada isso, né? Bom, vamos dizer que foi uma mera coincidência, vai. Botafogo e Chapecoense, Bragantino e Mirassol, Corinthians e Barra, Fluminense e Operário, Palmeiras e Jacuipense, para mim, de todos, eu acho que é o mais fraco aí. Pior ainda do que Barra, Operário, eu acho, né? Internacional pega o Atlético, tá? O Santos pega o Curitiba e o São Paulo Juventude, tá? Então comenta aí embaixo o que vocês acham. Fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima